Olá, amigos queridos da Fraternidade Terceiro Milênio, trabalhadores, frequentadores. Hoje nós estamos aqui por este canal do YouTube, que é hoje a nossa forma de comunicação para as palestras, não é? E vamos hoje conversar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo diz: Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E na instrução dos Espíritos fala sobre obediência e resignação. Nós vamos conversar então, né? O tema que escolhi foi esse, conversar sobre esse assunto aí, neste nosso encontro, tá bem? E procurar trazer para o nosso dia a dia, para o nosso hoje, esses ensinamentos que são tão antigos e tão atuais. Então, é esse o nosso objetivo, é o objetivo dessa conversa, desse assunto, né, dessa palestra, tá bem? E vamos fazer então a nossa abertura. Eu me permito, por não estarmos na nossa casa, fazer um pouquinho diferente, tá bem? Então vamos lá? Vamos nos tranquilizando, respirando lenta e profundamente, começando a olhar essa imagem e vamos nos permitir relaxar. Vamos nos ligando ao alto, respirando profundamente, colocando a nossa mente nas coisas do alto. Vamos respirando e procurando relaxar todo o nosso corpo físico. Relaxando a nossa cabeça, o nosso couro cabeludo, a nossa face. Respirando e soltando a ruga da testa, relaxando o maxilar, relaxando o pescoço, soltando os ombros, relaxando os braços, do ombro até as mãos. Respirando profundamente, enchendo bem os pulmões, sentindo que os nossos órgãos internos trabalham em perfeita harmonia. Vamos respirando, relaxando o nosso quadril, deixando bem assentado na cadeira, soltando as pernas de cima até embaixo, relaxando bem os joelhos, os tornozelos, soltando os pés. Vamos respirando mais uma vez profundamente, percebendo da cabeça aos pés se existe algum ponto de tensão e vamos dizendo mentalmente: relaxe, relaxe. E assim, tendo plena consciência de que Jesus está sempre conosco, nos amparando, nos fortalecendo, nos conduzindo, se assim permitirmos, vamos nos ligando a esse Mestre querido, vamos nos colocando diante de Jesus e também dos nossos amigos,
espirituais, esses irmãos abnegados, índios, pretos velhos, xamãs, que ao nosso pedido conseguem afastar todas as energias discordantes do bem e da luz. E vamos soltando as energias de preocupação, de medo, de angústia. Vamos pedindo a esses amigos que direcionem essas energias para onde elas possam ser transmutadas, tratadas, requalificadas. E vamos ficar leves, tranquilos, serenos, e assim vamos permitir que as energias do bem e da luz se aproximem de nós. Vamos visualizando uma tela na cor azul, um céu azul. Esta cor azul do céu, dos dias bonitos, ensolarados. Vamos visualizando esse azul. Vamos sentindo esta cor na nossa mente, no nosso ser. Vamos sentindo os benefícios dessa cor que nos traz serenidade, tranquilidade, harmonia, equilíbrio. E assim vamos nos sentindo mais serenos, mais tranquilos. Vamos visualizando agora o amarelo dourado, um sol também desses dias bonitos e claros, um sol dourado, e vamos sentindo os benefícios dessa cor, a sabedoria, o discernimento, as boas intuições, a vontade de aprender, a alegria de viver. E vamos ficando mais leves, mais felizes. E vamos assim respirando mais uma vez, profundamente, lentamente, sentindo o nosso coração cheio de alegria, cheio de harmonia, cheio de amor. E vamos visualizando ao nosso redor uma nuvem rosa que vai nos envolvendo, vai fortalecendo em nós a energia do amor fraternal, do amor universal, do amor por nós mesmos, do amor pela vida, do amor por este planeta abençoado que aqui nos acolhe e nos permite evoluir. O amor vai tomando conta de nós. Esse tom rosa que vamos percebendo, que vamos sentindo, vai nos acalmando, vai nos ligando a toda a humanidade. E vamos agora visualizando uma tela branca, o branco, que nos liga ao alto, que nos liga à nossa essência divina, à nossa centelha de luz. Vamos pedindo aos nossos anjos guardiães que nos eleve, que nos leve até Jesus, que nos aproxime do Pai Criador
e de toda a espiritualidade do bem, para que possamos falar em nome de Jesus, para que possamos ouvir em nome de Jesus, para que possamos nos conectar com as energias do alto, de Deus, de Jesus e de toda a luz e de todo o bem. E assim, vamos fazer essa conexão com Jesus, com Deus Pai Criador, com a oração que Jesus nos ensinou para que pudéssemos nos achegar ao Pai. E vamos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. E assim é. Bem, como eu já havia comentado, o tema é obediência e resignação. Eu vou ler, não é muito extenso, vou ler para que a gente possa nos situar aí durante a conversa. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu vos digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião de esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Forte, né? Então vamos lá.
obediência e resignação. Vamos falar dos conceitos, do que a gente vai encontrar aí no dicionário a respeito desses conceitos. Obediência é o ato de obedecer, submissão, sujeição, docilidade, dependência. E nós vamos ficar com a parte da docilidade. Vamos guardar essa compreensão, esse entendimento. Docilidade. Resignação. A resignação, lá no dicionário, é ato ou efeito de resignar. Renúncia voluntária a uma graça ou um cargo. Sujeição paciente às agruras da vida. Vamos ficar com essa parte. Sujeição paciente às agruras da vida. Sujeição paciente, então vamos falar também da paciência. A paciência, qualidade de paciência, de paciente. Resignação, perseverança tranquila. E ainda fala de jogos, de paciência e outros assuntos. Vamos ficar com a perseverança tranquila. Então, nós temos que obediência e resignação é aceitar com docilidade as dificuldades e as provas da vida. Com perseverança tranquila, não é? Perseverança, e isso tudo não pode ser confundido com passividade, porque quando nós aceitamos as dificuldades com docilidade, com resignação, não quer dizer que nós vamos cruzar os braços diante das situações da vida, né? Então não pode ser confundido com passividade. A obediência e a resignação são virtudes ativas de autoeducação, são processos, são ativadoras do nosso processo ascensional. É uma forma de evoluirmos. Então, como a obediência, está dito ali, é o consentimento da razão, nós entendemos que uma situação é necessária, que a vivência de um sofrimento é necessário. Nós compreendemos que é necessário e aceitamos. Aceitei porque entendi que é necessário. E agora eu vou me acalmar com segurança e com fé e vou buscar a atividade que vai me fazer aceitar, mas buscando soluções, buscando melhorar. Por quê? Obedecer à vontade do Pai não é cruzar os braços e dizer, Deus quer que eu sofra, então eu vou ficar aqui quietinho, sofrendo, e quando o tempo passar vai ficar tudo bem. Não é isso, não é isso. Muitas vezes nós temos situações na nossa vida que elas estão aí, não tem jeito de nós tirarmos, não é? E normalmente isso acontece muito mais no convívio, principalmente no convívio familiar. A gente sabe, né, que os nossos maiores desafios estão na convivência familiar. Então, se nascemos com aquele filho difícil, aquele pai, aquela mãe, aquela dificuldade com familiares com os quais precisamos conviver, nós vamos ter que passar por essa experiência. Às vezes as pessoas abrem mão, às vezes deixam de vivenciar esta convivência, mas aí não há como fugir, a situação volta, não é? Nós já aprendemos que não tem como fugir, não é? A situação volta e nós um dia vamos ter que resolver, vamos ter que vencer da melhor maneira possível essa convivência difícil, porque aí existe um ajuste necessário à nossa evolução e à evolução do outro. Às vezes são situações de casamentos, por exemplo, de convivência de união.
Às vezes há uma dificuldade ali na convivência e a pessoa encerra aquele relacionamento, começa um outro e aparece a mesma dificuldade. Quer dizer, ali existe algo a ser aprendido. E se nós ainda não aprendemos, a situação volta. Relacionamentos de trabalho ou de amizade. Às vezes temos lá uma dificuldade com o chefe, uma dificuldade com os colegas, algo que nos incomoda muito. E nós saímos daquele emprego ou daquele relacionamento de amizade e vamos para um outro local, com novas pessoas, é um novo relacionamento. E de repente estamos vivenciando a mesma situação, o mesmo incômodo. E aí nós percebemos. Ou não, né? Tem gente que não percebe, mas o ideal é que a gente perceba. A situação está se repetindo. Se ela está se repetindo, é uma lição aqui a aprender, né? É a escolinha da vida nos trazendo a lição, não é? Ou porque a espiritualidade, porque Deus entende que é a nossa maneira de aprender, vivenciando aquela situação, ou porque nós mesmos pedimos e já esquecemos, né? Pedimos para vivenciar aquela situação porque ela vai nos trazer um aprendizado ao nosso ser, vai nos trazer evolução e crescimento. Então, não tem como fugir, não é verdade? Então, quando a gente entende que em determinadas situações, pode ser uma doença também. Às vezes nós temos uma doença que não tem cura, não tem ainda, né? Não tem cura. E nós precisamos aprender a conviver com ela. É porque o Papai do Céu não gosta de nós? Não, porque aquela experiência vai nos trazer o entendimento de algo que o nosso ser precisa para evoluir, não é? Talvez nos torne mais compreensivos, mais brandos, mais tolerantes, né? E isso é necessário para o nosso ser, né? Às vezes a gente tem um problema de saúde, resolve, daqui a pouco ele aparece novamente de outra forma, num outro órgão, e a gente precisa cuidar novamente, passar novamente pela situação. Há algo aí a ser aprendido. E se nós nos revoltarmos, a lição fica perdida, né? E a resignação? A resignação é o consentimento do coração. Nosso campo emocional aceita, precisa aceitar a adversidade, a dificuldade. Nosso campo emocional aceitar quer dizer o quê? Quer dizer que nós vamos passar pela dor. Nós vamos sofrer. Mas nós não vamos nos revoltar, né? A resignação, dizia Joana de Ângeles, é a dor sem sofrimento. Vamos passar pela dor porque nós ainda não aprendemos a aprender pelo amor, né? A vivenciar o amor, não é? Em todas as situações. Então, nós ainda precisamos da dor. Mas quando nós entendemos que temos que passar por uma determinada dor, sem nos revoltarmos, sem viver chorando, sofrendo e achando que Deus nos abandonou, não é? Quando nós conseguimos isso, nós já estamos nos resignando. Estamos entendendo que dá para passar pela dor sem sofrer, sem se revoltar. Se a gente pensar bem, até Jesus teve o seu momento, né, de dizer: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas depois ele voltou atrás, porque ele sabia que ele tinha assumido beber esse cálice, por mais amargo que fosse. Então, é isso.
Às vezes a gente pede para Deus para tirar uma determinada dor, uma determinada situação difícil do nosso caminho. Mas se for tirado nesse momento, vai ter que voltar, porque ainda faz parte do nosso crescimento, ainda faz parte da nossa evolução passar por aquela situação que nos trará algum aprendizado, com certeza, não é? Então, é necessário que passemos pela dor, porque nós ainda não aprendemos a viver no amor, não é? Totalmente no amor. Aliás, se nós soubéssemos, não estaríamos enfrentando tantas dificuldades hoje, né? Se nós soubéssemos nos colocar no lugar do outro, se nós soubéssemos vivenciar o amor todo o tempo, a caridade, a bondade, a afetividade, o amor ao próximo, nós não estaríamos passando pelas necessidades que passamos hoje, né? O que é necessário hoje para o nosso aprimoramento. E quando eu falo do consentimento do coração e da dor, né? De vivenciar a dor sem se revoltar, sem sofrimento, não é que a gente não deva falar do nosso sofrimento. Até muitas vezes é necessário, né? Quando nós precisamos desabafar com um amigo, quando nós vamos lá no atendimento fraterno, lá na nossa casa, e colocamos para fora o nosso sofrimento, a nossa dor, aquilo que nos incomoda. É uma forma de trabalhar essa dor, de conversar com alguém que nos ajude a superar, que nos ajude a entender melhor. Muitas vezes em tratamento de saúde mesmo, tratamento psicológico, por exemplo, é necessário que nós falemos do nosso sofrimento e das nossas dores. E ao falar, nós vamos ouvindo a nossa própria voz, a nossa própria colocação, e muitas vezes isso nos ajuda na compreensão do nosso caminhar aí, do nosso sofrimento e da necessidade de passar pela situação, não é verdade? Então, não é não falar, é não se revoltar, não é? Então, o ideal é que a gente não se lamente e que a gente possa até abençoar com alegria a oportunidade da dor, a oportunidade do sofrimento, porque ela é uma oportunidade evolutiva, né? Abençoada. E a dor suportada com resignação diminui de intensidade e nos impulsiona ao avanço do nosso ser, né? Não é fácil, mas é possível, Vamos, aqui no texto fala sobre cada época ser marcada pelo vício ou pelas virtudes, né? Pelo vício ou pela virtude que a pode salvar ou perder. Vejam só o Evangelho, como ele é atual, né? Na época em que Kardec compilou, ele falou antes que Jesus veio numa época em que a sociedade perecia nos desfalecimentos da corrupção. Como é que está a nossa sociedade hoje? Não está muito parecida? Não é? Então hoje nós temos também algo que nos faz parar e prestar atenção, né? Em quantas coisas, quantas situações, quantos comportamentos precisam ser repensados, modificados, melhorados. E aí, falando dessa virtude ou vício
que pode salvar ou perder uma sociedade, a humanidade, né? E naquela época já dizia aqui Kardec, né, colocou Kardec aqui pela comunicação de Lázaro, que a virtude da vossa geração é a atividade intelectual e o vício a indiferença moral. Podemos perceber que não mudou muito. Tantos anos depois, nós percebemos que hoje também a indiferença moral é o nosso vício. A atividade intelectual é o nosso progresso. Enquanto nós evoluímos, e evoluímos cada vez mais rápido intelectualmente, as ciências, as comunicações, tudo isso evolui muito rápido. E nos ajuda muito, é claro, se nós soubermos usar todas essas possibilidades, tudo que nos chega, todos esses artifícios da ciência, da comunicação, do conhecimento em geral, né? O quanto nós já evoluímos e podemos evoluir ainda com todos os conhecimentos que nos chegam. O progresso, não é? E o vício, e o nosso vício? Qual é o vício hoje? Que era naquela época e é hoje também a nossa indiferença moral. A indiferença do preconceito, do consumismo, simplesmente pela realização dos desejos, dos nossos desejos, do nosso egoísmo, né? Eu quero para mim, eu quero mais e mais e mais. E a gente deixa de olhar para o outro e a gente deixa de ver as situações mais difíceis. Isso não é geral, não dá para falar assim de forma geral e não dá para generalizar mesmo, porque a humanidade e nós brasileiros somos solidários, né? Nós passamos aí pelas dificuldades, muitas vezes temos aí uma situação de dificuldade e a humanidade se ajuda, a sociedade se ajuda a todos que necessitam, né? Existe essa comoção que trabalha em nós a solidariedade. Mas falando no campo mais individual, muitas questões hoje não passam de números e vão se tornando cada vez mais comuns, parecendo mais banais. Quando a gente vê alguém jogado nas ruas, quando alguém vem nos pedir ajuda, a gente está aí dirigindo e vê alguém parado, já rapidamente fechamos o vidro do carro com medo. Tudo bem que hoje nós temos muitos motivos para isso também, mas cada vez mais olhamos menos para o outro, para aquele que passa dificuldades, para aquele que sofre. Até na situação que vivenciamos hoje dessa pandemia, muitas vezes olhamos as notícias simplesmente verificando números. Isso, tudo bem que a contabilização de vítimas, de mortes e tudo mais é feita por números, mas nós não podemos olhar somente com este olhar contábil, né? Não são números, são pessoas. Então é preciso que a nossa evolução, tanto intelectual quanto moral, esteja em equilíbrio, para que a gente possa verdadeiramente evoluir. A intelectualidade, os conhecimentos podem levar pessoas à realização do mal pelo conhecimento. E quando em nós o amor está mais trabalhado,
a humanidade, a nossa questão moral de olhar para o outro como eu quero ser olhado, aí nós vamos conseguir equilibrar um pouquinho mais o nosso lado intelectual e moral. E é isso que nós precisamos para avançar. Tem aqui no livro dos Espíritos a pergunta 740. A pergunta é assim: os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o submetem às mais duras necessidades? Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está mais dominado pelo egoísmo. Quer dizer que se nós não estamos dominados pelo egoísmo, como diz o texto do Evangelho, né, que o egoísta não vai se resignar. Se nós não estamos dominados pelo egoísmo, nós conseguiremos olhar ao próximo na dificuldade. Por isso existem essas situações de flagelos, né? As grandes catástrofes, as dores que acometem a humanidade, para que a gente possa trabalhar esse nosso progresso intelectual, amoroso, de olhar o próximo, de abnegação, para que a gente possa fazer pelo outro aquilo que gostaríamos de receber. Tem também a pergunta 780, que é feita em três perguntas. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua consequência. Todavia, não o segue sempre imediatamente. Não é? Às vezes o progresso moral demora um pouquinho mais. Como o progresso intelectual pode reduzir o progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quer dizer, quanto mais nós temos livre-arbítrio e conhecimento, mais responsáveis nós somos pelos nossos próprios atos. Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não o alcançam senão passo a passo, até que o senso moral tenha neles desenvolvido. Eles podem mesmo servir-se de sua inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. É por isso que nós precisamos das experiências de vida. É por isso que nós precisamos cada vez mais nos colocar no lugar do outro, porque só assim nós conseguiremos entender a dor do outro, para que a gente não pratique atos que venha a fazer o outro sofrer, né? O nosso equilíbrio moral se faz com o tempo, passo a passo, vivenciando as experiências da vida. E será que nós estamos abertos a esse progresso, a obedecer à grande lei do progresso que fala o texto do Evangelho? A grande lei do progresso. Esse progresso é o progresso moral juntamente com o progresso intelectual. Nós temos lá no texto também a seguinte frase: aqueles que não seguirem, como é que vamos ver? Aqueles que não estiverem preparados, que não estiverem ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento, quer dizer, aquele que não acompanha o progresso moral, né, intelectual e moral, né, aquele que não acompanha, ai dele, porque vai sofrer,
vai sofrer. Infeliz porque somos os guias da humanidade e o atingiremos com o chicote, quer dizer, aquela situação da dor. Nós ainda não aprendemos pelo amor, vamos ter que passar pela dor, né? E fala do duplo, que seremos forçados pelo duplo esforço do freio e da espora. O que seria o freio? O que seria o freio? Podemos entender que o freio é quando o nosso tempo termina. Eu estou aqui passando por essa experiência no corpo, na carne, e não estou aprendendo. Chega uma hora que termina, parou. Daqui não tem mais avanço, então encerrou e nós teremos uma nova oportunidade, né? Porque o Pai é extremamente bom e justo e nos quer ver evoluir. Então nós teremos uma nova oportunidade. Mas existe o freio. O freio, a espora, a dor. E hoje, alguém tem dúvida de que essa situação na qual nos encontramos hoje, dia 13 de junho de 2020, em plena pandemia que parou o mundo, Alguém tem dúvida que este seja um freio colocado à humanidade para que a gente possa repensar, olhar para dentro, olhar para nós, olhar para as nossas atitudes e nos reformularmos? Cada um de nós, a humanidade inteira. Embora alguns estejam mais no caminho do avanço, a grande maioria ainda não. E mesmo quem está ainda tem muito que aprender, muito que se reformular. Então, que a gente possa rever as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa maneira de nos relacionarmos com a vida, com o outro, com este planeta que nos acolhe aqui, né? Será que estamos prontos? Abertos? Nós temos capacidade de evoluir, nós temos tudo para evoluir, para buscar o progresso. Vamos olhar para nós e ver se nós realmente estamos abertos a esse progresso. Vou finalizar com 5 princípios da lei do amor, que podem ser 5 princípios de obediência e resignação, que nos permitem evoluir. 1. Primeiro princípio. Faça aos outros o que quereis que os outros vos façam. Né? É o amor ao próximo, é o olhar o outro como eu olho para mim. É desejar ao outro o que eu quero para mim. Fazer, né, o que eu quero para mim. Então, fazer ao outro o que eu quero para mim. Segundo princípio. Amar os inimigos. Se nós estamos aqui vivendo as nossas experiências para nos melhorarmos, para nos acertarmos, devemos amar os inimigos. É fácil? Não, não é fácil. Mas Jesus não disse que nada seria fácil aqui, mas que seria possível. E se temos inimigos, principalmente nos redutos menores, na nossa família, nas nossas convivências mais próximas, com certeza é algo que trouxemos para resolver, não é? Então, que procuremos amar esses inimigos. Nós sabemos lá que temos aquela lição de amar os inimigos, não precisa andar de bracinho dado, mas nós precisamos compreender que este ser também está em evolução e que nós podemos fazer o nosso melhor, aceitar, desejar o bem, ajudar quando for necessário. Essa é a maneira de amar os inimigos. Terceiro princípio, caridade desinteressada. Né? Sem nada esperar, sem alardear. Não é? Praticar o amor ao próximo, fazer a caridade. Sem olhar a quem, sem esperar nada em troca, porque é simplesmente porque nós já aprendemos que se alguém precisa de ajuda e nós podemos ajudar, que façamos isso tranquila e desinteressadamente. Quarto, oferecer a outra face. E isso não tem nada de dar o outro lado para levar um tapa, não é isso.
mas é o fazer diferente, o olhar uma situação difícil de forma diferente para modificá-la. É possível fazer de novo, fazer diferente, tentar novamente. Então, dar a outra face é isso, olhar com um outro olhar, com uma outra maneira de enxergar, uma outra maneira de tentar. Quinto, perdão incondicional. Sabemos que estamos aqui, passando pelas dificuldades, pelas dores e podemos ser magoados, feridos ou nos sentirmos assim. E temos que aprender a perdoar, porque nós também magoamos, nós também maltratamos, nós também fazemos coisas que desagradam as outras pessoas ou já fizemos no passado. Então, não é muito fácil, né? Perdoar incondicionalmente sem exigir nada, né? Incondicionalmente isso, sem exigir nada em troca, né? Eu perdoo e pronto, acabou, encerrou aqui, não é? Doeu, por algum motivo era necessário, mas encerrou, passou. Pois é, esses princípios, fazer aos outros o que desejamos para nós, amar os inimigos, praticar a caridade desinteressada, oferecer a outra face e perdoar incondicionalmente, são princípios que ativam a conquista de virtudes. Quando nós trabalhamos essa obediência e resignação, passar pela dor sem sofrimento, quando nós aprendemos a olhar o outro, a praticar a caridade, o amor ao próximo, nós estamos caminhando para a evolução moral, que é o que é esperado aqui. No final do capítulo, do título da obediência e resignação, diz assim que saibamos, né, que saibamos ter dóceis ouvidos, né? Mansos serão aqueles que terão dóceis ouvidos, né? Bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos, a todos esses ensinamentos, que todos nós tenhamos os nossos ouvidos abertos e dóceis, que possamos entender a lei de amor, de caridade, de progresso moral, a obedecer e nos resignar, porque assim conquistaremos a nossa evolução, a nossa elevação, o avanço moral necessário ao nosso progresso, à evolução do nosso ser. Muito bem, era isso que eu gostaria de passar a vocês e a mim também, não é? Porque estudando a gente vai aprendendo. Se vocês quiserem, leiam com mais atenção, pensem, reflitam sobre esse capítulo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os que prestam dóceis ouvidos aos ensinamentos que nos foram colocados. Muito obrigada, até um outro momento. E vamos encerrar. Fiquem com Deus. E assim, tranquilos, serenos, felizes por mais esta oportunidade de falar do Evangelho de Jesus, das reflexões colocadas pelos nossos amigos da espiritualidade. Vamos internalizando todos esses aprendizados, todos esses conhecimentos. Vamos nos sentindo agraciados por podermos participar deste momento. E vamos vibrando amor e luz.
Vamos pedindo aos anjos de Maria, nossa mãe. Vamos pedindo à doce e meiga Maria que nos ajude a iluminar a nós mesmos, ao ambiente em que nos encontramos. E vamos levando essa luz aos nossos vizinhos. Vamos assim iluminando todo o nosso bairro. Vamos iluminando com muito amor toda a nossa cidade. Vamos iluminando com muita luz, muito amor, todo o nosso estado. Vamos levando essas energias luminosas ao nosso amado Brasil. Vamos visualizando o Brasil todo iluminado, na luz do amor, da evolução, na luz da paz, da cura e da saúde perfeita. E assim vamos ampliando estas energias luminosas para todo o nosso planeta. Vamos abraçando o nosso planeta Terra com essas energias luminosas. Vamos vibrando luz, muita luz, por toda a humanidade. E assim, felizes por este momento de vibração amorosa, vamos agradecendo a nossa querida Mãe, Maria, Mãe da humanidade, Mãe de Jesus, com a sua oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora de nossa passagem e ascensão. Que assim seja. E finalizamos com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, que assim seja e assim será. Graças a Deus.